Carlos Wizard Martins leva em seu nome a rede que ele criou como uma fonte de renda complementar depois do trabalho nos cômodos de sua casa. Aos 17 anos de idade, foi para os Estados Unidos com apenas $100, se formou e retornou ao Brasil para fundar a maior rede de escola bilíngue do mundo. Ele vendeu seu grupo Multiholding por aproximadamente R$2 bilhões, fazendo dele um dos homens mais ricos do Brasil. Hoje você vai conhecer os top 10 segredos de Carlos Wizard Martins. Algumas semanas antes do meu casamento, o meu futuro sogro veio até a casa dos meus pais conversar sobre os preparativos do casório. E daí meu pai falou para o meu futuro sogro uma frase que eu jamais vou esquecer. Ele disse assim: seu Raul, se eu fosse o senhor, conhecendo o meu filho como eu conheço, eu não deixaria minha filha se casar com ele. Imagina só o meu sentimento para quem está querendo começar uma vida nova. Bom, eu acho que meu pai tinha razão na sua preocupação, porque conforme eu disse, eu era um péssimo aluno, acabei abandonando a escola, me formei no colegial aos 22 anos de idade, entrei na faculdade aos 26, me formei aos 30, consegui o primeiro emprego e logo fui despedido. Então, qualquer pessoa que analisasse o meu currículo naquela fase da vida, podia dizer com certeza, está aí um rapaz que nasceu para fracassar. Então, queridos amigos e queridas amigas, não importa o momento de vida que você esteja passando nesse instante. Muito mais importante que o seu momento presente e o passado é para onde você está indo, é o seu futuro, é daqui para frente. E sabe por que às vezes a gente não descobre a oportunidade, gente? Porque ela aparece na nossa frente disfarçada. E sabe como é que a oportunidade aparece disfarçada na frente do homem e da mulher? Ela vem disfarçada em forma de trabalho. Tem muita gente que diz assim: eu queria tanto uma oportunidade, mas só acho trabalho. É porque a oportunidade estava disfarçada. Qualquer pessoa inteligente que vai começar um projeto novo, é natural que ele vai procurar amigos, conhecidos, para ouvir conselhos do que o que eles têm para dizer sobre o projeto. E eu fiz isso. Fui conversar com meus amigos. E adivinhe você o que os meus amigos me disseram. Disseram: Carlos, não faça isso. Você é doido. Nós estamos num momento impróprio para novos negócios. O governo atual, nós estamos atravessando uma crise institucional. O plano econômico se chama Plano Collor. Antes ainda tinha o plano cruzado. A nossa inflação está sem controle, na casa de 60%, 70%, 80% ao mês. E sem contar que a concorrência é muito severa. Então, por que eu cito esse exemplo? Porque eu acredito que todo empreendedor, em algum momento, ele tem que ter a capacidade de filtrar as vozes que estão ao seu redor e ele focar no seu objetivo principal. A partir do momento em que você tem um projeto e você acredita naquele projeto, daí você tem que simplesmente ignorar qualquer crítica, qualquer comentário negativo, qualquer pessimista que tenta matar o seu sonho. Certa vez, eu com a Vânia, Charles e Lincoln, pequenos, e mais a Thaís, dormindo do banco de trás do carro, estou vindo de Curitiba para São Paulo, dirigindo meu Passatinho da época, e naquele momento eu comecei a meditar sobre qual seria o meu futuro como empreendedor. Eu tinha feito com a minha esposa uma relação de 10 projetos diferentes que nós podíamos empreender. Um deles seria dar as aulinhas de inglês. Agora, olha só que curioso, às vezes você tem um projeto na mão e você mesmo não consegue ver o potencial daquele projeto. Dar aulinhas de inglês para mim era somente mais um projeto entre os 10. Bom, eu me lembro que minha esposa dormindo no banco do passageiro, as crianças dormindo no banco de trás do Passatinho, eu dirigindo na Regis Bittencourt, Curitiba, São Paulo, e eu comecei no espírito de oração falar com Deus. Meu Deus, qual será o meu futuro como empreendedor? Aonde devo atuar? Qual será a área que eu devo agir? Qual é o caminho que eu devo empreender para garantir o meu sustento, criar uma riqueza, poder compartilhar essa riqueza e gerar oportunidade para
milhares de pessoas. E, gente, a resposta veio. O setor de educação é o teu caminho. E daí eu fiz a pergunta, mas, meu Deus, qual que é a resposta? Aquelas aulinhas de inglês é o teu futuro. E ainda eu fui conversando, eu disse, mas uma escolinha de inglês vai me deixar próspero, rico, milionário? E daí veio a resposta, mas não é uma escolinha, é uma rede de escolas. Daí eu fiquei assustado com a resposta. Daí eu disse, mas meu Deus, uma rede de escolas, como que eu vou fazer isso? Daí me veio um versículo na mente, Mateus 7,7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, naquele momento, ficou claro para mim qual seria o caminho. Esse é um tema muito importante que você citou, porque você está totalmente correto na sua percepção. Lamentavelmente, em nosso país, ainda existe a cultura de que a pobreza é uma virtude. Esse realmente é um conceito que nós devemos combater e lutar fortemente para criar a consciência das pessoas que existe sim a riqueza ilícita, porém existe a riqueza lícita. Mas as pessoas elas ficam focadas somente naquela riqueza ilícita, aquele que é o ladrão, aquele que é o bandido, aquele que faz corrupção, aquele que cria fraudes e uma série de transtornos no meio financeiro. E claro que nós combatemos, nós somos totalmente contrários e temos uma verdadeira aversão a esse tipo de conduta. Mas, quando você cita a questão espiritual, a questão de Deus e o conceito de prosperidade, se nós formos analisar a Bíblia, então somente a Bíblia, desde os primórdios dos tempos, os homens de confiança de Deus, ou seja, se nós formos analisar a história de Abraão, de José, de Isaac, todos eram homens prósperos, homens que gozavam da maior riqueza, do conforto, da maior condição de prosperidade. Então você pode observar que Deus nunca foi inimigo da riqueza. Pelo contrário, no nosso estudo, nós vemos que Deus, ele na verdade condena a pobreza. Porque a pobreza gera doença, analfabetismo, gera uma série de intrigas, desconforto, brigas, confusões, ou seja, conflitos de toda a natureza. O desejo é o primeiro passo. Porém, não basta a pessoa ter apenas um desejo. É preciso a pessoa estar disposta a pagar o preço para ter o sucesso. E aí é onde que muita gente falha. Porque muitos dizem, entre aspas, que querem alcançar o sucesso, mas não estão dispostos a fazer o sacrifício, pagar o preço e se doar por uma causa. Mais importante que saber ganhar é saber poupar. Ou seja, a pessoa tem que ter uma gestão financeira saudável, de modo tal que parte daquela receita que ele tenha seja reservada para uma conta, que vai ser a formação do seu patrimônio futuro. Cada vez mais eu estou convencido que a pessoa que tem um projeto de vida, ela se dedica e ela busca totalmente estar inserido no seu projeto, mais cedo ou mais tarde, ela vai encontrar o sucesso. Tem um exemplo magnífico que eu gosto muito a respeito de um dos maiores inventores de todas as épocas, Thomas Alva Edison. Certa vez perguntaram, mas Edison, como que você conseguiu descobrir esse invento da lâmpada elétrica? Sabe qual que foi a resposta, Thaís? Ele disse, eu tentei uma vez, errei. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, errei. 10 vezes errei, 20 vezes eu errei. 30, 40, 50, 99, eu errei 100 vezes. Quando já não havia mais meios de eu errar, daí eu acertei. Existem 2 razões por que a maior parte da nossa população é pobre. Uma é de cunho emocional e a outra é racional. Do ponto de vista emocional, eu descobri que o pobre tem um jeito pobre de pensar. E o pobre pensa mais ou menos assim, meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, eu nasci pobre, vou morrer pobre. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas, Cláudia? Vão morrer pobres. Com certeza. Porque já aceitaram a pobreza como uma condição permanente. Já a pessoa que vence, independentemente da condição financeira que ele esteja enfrentando, ele jamais aceita aquela condição como uma condição fixa, permanente. Mas é somente uma passagem, é uma transição do momento de vida atual para uma condição de prosperidade. Não importa quanto dinheiro ele tenha, ele vai fazer o exercício do seu empreendedorismo
não por causa da remuneração, da motivação financeira, do dinheiro, mas ele vai fazer pela contribuição, por compartilhar e para inspirar outras pessoas a vencer. Gosta de empreendedorismo e gostaria de criar um negócio dos seus sonhos? Então se inscreva na minha lista VIP e eu vou te enviar toda semana vídeos com histórias de empreendedores de sucesso. E também vou te mostrar as melhores formas de se criar um business totalmente online para você ter a liberdade de fazer o que ama em qualquer lugar do mundo. Então clique onde está escrito Lista VIP e faça parte dessa comunidade de empreendedores que vão criar sua própria realidade. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe os seus comentários com dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.